Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e eu estou hoje aqui para conversar com vocês sobre peculiaridades e curiosidades envolvendo a saúde da mulher. Minha ideia com esse vídeo é passar dicas para as tantas mulheres que me seguem, né? Milhares, dezenas de milhares no país e no mundo, para poderem se cuidar melhor, para poderem cobrar melhor dos seus profissionais de saúde, algum cuidado mais individualizado. Se forem profissionais de saúde, cuidar melhor de si e das suas pacientes. E para os homens que forem me assistir, né, agora ou depois, quando esse vídeo for publicado no meu site, no YouTube e no Facebook, essas dicas poderem ajudar. São todas pautadas em quase 20 anos de experiência em medicina e eu espero realmente que possam ajudar vocês, tá bom? Qual é o histórico desse vídeo? Eu já postei o básico para toda mulher cuidar melhor da sua saúde lá no icaro.med.br/mulher ou icaro.med.br/mulheres, tá? Lá já tem 2 vídeos esperando vocês para que vocês, mulheres, possam saber como cuidar melhor da saúde de vocês, tá bom? E eu sugiro fortemente que vocês, depois de hoje, né, assistam esses vídeos para poderem cuidar melhor da saúde de vocês. Mas aí, ontem eu fui convidado pelo Instituto Inspire, do grande coach Paulo Smith, para poder falar num evento dele de virada do ano, né? Hoje, dia 16 de dezembro de 2018, um evento para poder ajudar mulheres a virarem o ano melhor e terem realmente uma mudança nas suas vidas para melhor. E eu tive a honra de ser convidado para falar do aspecto saúde. O contador Marcos César, que é um coach financeiro muito competente, é o meu contador também da minha empresa, do Instituto de Qualidade de Vida, né? Ele falou sobre a parte financeira e o Paulo Smith passou várias dicas de coach para as pessoas, né? Para as mulheres em geral. Era um seminário só para mulheres. E aí, pesquisando na internet coisas interessantes sobre o mundo feminino, volto a dizer que lá no site tem muita coisa já sobre isso no icaro.med.br/mulheres, tá? Eu me deparei com várias curiosidades interessantes que eu achei por bem comentar com vocês hoje, tá? Acho que podem chamar a atenção de vocês para cuidar melhor da saúde. Então, começando, sigam-me no instagram.com/drricaroalves, no facebook.com/drricaroalves, no linkedin.com/drricaroalves, no youtube.com/drricaroalves e principalmente no meu site, no icaro.med.br, a parte voltada especificamente para mulheres, icaro.med.br/mulheres, tá bom? Meu último livro saiu recentemente, o Manual da Saúde Definitiva, está à venda nas principais livrarias, foi lançado em 3 capitais com sucesso esse ano e vocês podem encontrar para comprar em várias lojas virtuais, várias lojas físicas, tá? Amazon, Leitura, Saraiva, Nobel, várias outras, tá bom? E eu espero que vocês gostem do livro. Bom, eu separei principalmente 4 sites aqui que disseram algumas curiosidades legais sobre a saúde feminina, mas antes de entrar no material dos sites, eu queria dizer para você, mulher, primeiro, que tem uma saúde legal e que quer melhorar sua saúde. Esse conteúdo de hoje é para vocês, tá certo? Eu não sou ginecologista. Ginecologista cuida da saúde da mulher, mas porque cuida da saúde da genitália feminina, do aparelho reprodutor feminino, das mamas, mas todo médico, na minha opinião, deve ou deveria saber como cuidar da mulher e das suas peculiaridades na saúde, tá certo? E não é só o ginecologista que tem essa atribuição de cuidar da mulher, nem muito menos da parte hormonal. Mas é claro que quando a gente fala de exame específico e tudo, tem que ser um ginecologista. Toda mulher precisa consultar o ginecologista, com certeza, uma vez por ano. Eu indico vários ginecologistas com quem dá para trabalhar em boa sinergia para as minhas pacientes, tá bom? Então, se você, mulher, já tem uma boa saúde e quer otimizá-la, o conteúdo que está no icaro.med.br/mulheres e este que eu vou falar hoje pode ajudar você a ter uns insights bem legais para cuidar melhor da sua saúde, tá bom?
Mostre para o seu médico, médica, para o seu profissional de saúde, aprenda, entenda, conheça, use com sabedoria, que são conhecimentos que podem ajudar muito vocês, tá? E para você que tem alguma doença ou sintoma e quer ir pelo caminho da cura, da melhoria, a base é praticamente, não é igual, mas é praticamente a mesma para homens e mulheres, para quem quer se cuidar. E está lá descrita gradativamente, passo a passo, mas também por completo, no icaro.med.br/saúde, tá? Visite esse link, siga o método que está lá passo a passo e você vai ver o quanto a sua saúde melhora da forma mais natural possível a cada dia, cada vez mais. Tudo bem? Então, indo para o primeiro site aqui que falou sobre curiosidades. Primeiro, quais são as doenças que mais atingem as mulheres? O câncer de mama, a endometriose. Para quem não sabe o que é endometriose, endometriose é quando tecido que responde principalmente aos estrogênios sai do útero ou infiltra na parede do útero, aí é chamado de adenomiose, mas quando sai do útero e vai se infiltrar em outras partes da cavidade abdominal, nos intestinos, pode fazer aderência em órgãos e tudo, pode doer, pode sangrar, pode causar complicações, tá? O tecido endometrial fora da cavidade, ele é tão responsivo quanto o tecido endometrial que cresce todos os meses na mulher, naturalmente, para gestação. Eu explico isso lá no link que eu já falei para vocês. E pode causar uma doença muito responsiva aí à parte hormonal. Mas o tratamento da endometriose não é só hormonal, tá bom? Tem material sobre isso lá no meu site, eu sugiro que vocês acessem. Fibromialgia é aquela doença aonde as mulheres sentem dor, os homens e mulheres, né, mas muito mais as mulheres, sentem dor em vários pontos gatilho, em vários pontos musculares pelo corpo e que incomoda bastante, prejudica bastante. Na maioria dos casos, a mulher que desenvolve fibromialgia é uma mulher que ficou com depressão ou ansiedade ou ambos por muito tempo. E eu explico tudo isso no icaro.med.br/fibromialgia. Visitem, tá bom? Porque é uma doença que ocorre principalmente em mulheres. E também o câncer de colo de útero, né, está entre as doenças que ocorrem mais nas mulheres. Câncer em geral, eu já falei muito sobre câncer nas minhas redes sociais, no meu site. Vocês podem acessar lá no icaro.med.br/câncer. E no icaro.med.br/vídeos câncer. Tem muito conhecimento lá para ajudar vocês. E eu volto a dizer para vocês, se vocês não forem as principais interessadas, os principais interessados em saúde, ninguém vai conseguir se interessar por vocês tanto quanto vocês mesmas deveriam. Então, eu acredito que bons pacientes que consigam bons resultados, que tenham maiores chances de bons resultados, sejam aqueles que efetivamente busquem mais sobre saúde mesmo. E as mulheres do Brasil estão de parabéns, porque eu, por exemplo, toco o consultório com mais de 70% do meu público de mulheres, agradeço pela confiança de coração. As mulheres tendem a cuidar mais da saúde melhor, tendem a viver mais tempo, mas infelizmente a quantidade de doenças crônicas em mulheres vem crescendo cada vez mais, tá? Tem que ver isso. Vou responder uma dúvida aqui. Fibromialgia e modulação hormonal pode melhorar? Sim. Dani, precisa estudar. Vai lá no icaro.med.br/fibromialgia que eu explico isso tudo lá, tá bom? O site que eu tô vendo aqui é o Instituto Mais Saúde.org.br, não conhecia, achei interessante aqui. Fez uma lista de 5 tópicos interessantes da saúde da mulher, né? E ele coloca aqui que as mulheres também apresentam maiores riscos do que os homens de ter enxaqueca. Cuidado que tem muita gente por aí tratando enxaqueca, quando na verdade tem outras dores de cabeça que não são enxaqueca, tá? Mas lá no site eu coloquei muito material para falar disso também. As mulheres infelizmente são mais acometidas por depressão. Lá no icaro.med.br/depressão eu falo muito sobre isso também, tanto para homens quanto para mulheres, ok? As mulheres têm mais casos de derrame, que é o AVC, o acidente vascular cerebral. Registrando a presença na live da doutora Nina Sobral, uma das minhas indicações de São Paulo, uma médica muito competente. Sigam-na, viu? Uma médica muito do bem. Outras doenças que atingem mais as mulheres, a esclerose múltipla. Olha só, o grande doutor Bruno Pitanga também entrou
grande parceiro lá do Espírito Santo. Que Deus te abençoe sempre, seu trabalho e sua família também. Então a esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa do colágeno, também é uma doença que afeta mais as mulheres, é um mau funcionamento do sistema imunológico. E eu volto a dizer para vocês que todas essas doenças têm uma raiz em comum, que vocês podem ver a discussão dessa raiz em comum nos links específicos lá no meu site, no icaro.med.br, ou pesquisar imunidade, quando o distúrbio é de imunidade, lá no meu site, tá? O sistema imunológico, o sistema neurológico e o sistema músculo-esquelético são os 3 sistemas que mais padecem precocemente junto ao circulatório quando você tem hábitos de vida ruins. Não toma água direito, não come direito, não se exercita direito, não respira direito, não dorme direito, não pega sol regularmente, não controla direito o estresse, não lida melhor com o estresse, não desintoxica periodicamente, não tem um bom acompanhamento. E é muito importante que vocês entendam que quando você tem uma doença ou um sintoma e não é um caso de urgência ou emergência que tem que resolver rápido, você precisa melhorar seu estilo de vida, você precisa ver que vitaminas, minerais, hormônios e companhia você tem em carência, que toxinas, que coisas você tem em excesso, para poder otimizar primeiro isto antes de ir para remédio, senão você pode mais criar uma dependência do que melhorar. Tá? Fica a minha dica que eu vivo falando nos meus materiais. As mulheres têm mais risco de lúpus eritematoso sistêmico, também uma doença do sistema imunológico, artrites, osteoporose. Se você colocar icaro.med.br/osteoporose, você vai ver que osteoporose não é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas que infelizmente a maioria das pessoas ainda trata de forma equivocada, na minha opinião, a parte de osteoporose. E é importante você conhecer como seria o tratamento correto para você buscar o tratamento mais adequado. Se você não conhecer, não tem como, né? E não tem problema se você de repente já está usando um remédio e tem alguma doença ou sintoma. Você sempre pode aprender sobre aquilo, ir nas causas, combater as causas e em muitos casos até se livrar do remédio ou tomar menos deles com melhores resultados, tá? As mulheres têm mais casos de doença celíaca, tá? E de doenças sexualmente transmissíveis. Doença celíaca é a pior doença possível que você pode ter, como uma sensibilidade ao glúten do padrão celíaco, tá? Eu vivo dizendo para vocês que a maioria dos seres humanos tem problemas com glúten, sim, problemas mais leves, ok? Mas a doença celíaca é uma doença mais grave. Estima-se que 2% das pessoas tenham doença celíaca, sendo a maioria não diagnosticada, porque a maioria dos médicos também aprende na faculdade, como eu aprendi 20 anos atrás, que doença celíaca é uma coisa extremamente rara e que ninguém deve se preocupar tanto com doença celíaca, só em casos muito específicos. Gente, eu peço triagem e screening, né, para tentar diagnosticar os males do glúten, para provar para a pessoa que faz mal, os anticorpos e a parte genética de HLA, DQ2, DQ8, né, para todos os meus pacientes. E tenho ficado surpreso com a quantidade de pessoas que a gente diagnostica com doença celíaca no consultório, tá? Em relação a doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem que ver que a genitália da mulher ela é predominantemente interna, então acaba abrigando muito patógenos que acabam levando as doenças sexualmente transmissíveis mais graves e frequentes nas mulheres, ok? Eu normalmente respondo as dúvidas ao final, gente. Tem gente pressionando para ter sua resposta. Eu vou dar a resposta agora, mas depois eu me reservo ao direito de deixar só para o final as dúvidas, tá bom? Perguntaram como parar remédios se não são hábitos de vida. Já cuido da alimentação, devo parar o remédio? Senhora, eu não tenho como falar para ninguém parar o remédio sem conhecer o caso. Então, só o que eu posso indicar é que primeiro você converse com seu médico, com seus profissionais de saúde, ao mesmo tempo em que você melhore o que está no icaro.med.br/saúde e icaro.med.br/mulheres, tá bom? Porque pra gente que senta aqui do outro lado e não faz um acompanhamento personalizado de vocês, não dá para eu ser leviano e falar para suspender o remédio. Não. O que eu posso falar é que o material que eu já gravei nesses 2 links tem ajudado mulheres de todo mundo
a viverem melhor, a se cuidarem melhor, a levarem informações de qualidade para os seus médicos, profissionais de saúde e muitas vezes até não precisarem mais dos remédios, mas isso não acontece em todos os casos, ok? A colocação número 2, em termos de curiosidade sobre a saúde feminina, do site é a eficácia dos métodos contraceptivos hormonais e não hormonais. Gente, métodos contraceptivos hormonais como pílula, injeção anticoncepcional, SIL, né, o implante hormonal, o anel vaginal hormonal, o adesivo anticoncepcional que libera hormônios, a pílula do dia seguinte, tudo isso tem uma eficácia relativamente alta para prevenir a concepção. O problema é que o preço que a mulher paga no seu organismo ao longo do tempo por mexer com o equilíbrio hormonal através das substâncias hormonais que entram inoculadas por esses dispositivos, porque não são hormônios idênticos aos que o organismo produz. Não tem receptor para eles no organismo. São substâncias estranhas, tá? Mas agem em receptores hormonais do organismo para outros hormônios. Então, não tem como dar certo. Eu explico isso lá nos vídeos do icaro.med.br/hormônios e do icaro.med.br/modulação. Então, na minha opinião, em geral, as mulheres deveriam fugir de usar anticoncepcionais hormonais, quaisquer que sejam eles, salvo casos muito especiais, tá bom? Aí você tem que ver com seu médico. Sobre TPM e como evitá-la. O que é a TPM? TPM, tensão pré-menstrual, faz parte da SPM, síndrome pré-menstrual. O que é uma síndrome? É o conjunto de sinais e sintomas, tá? Então a síndrome pré-menstrual é o conjunto de sinais e sintomas que a mulher tem quando ela está para menstruar, ou seja, não veio gravidez naquele ciclo, tudo que foi preparado para receber o bebê precisa ser desfeito, dissolvido, sangrado, para que no mês que vem a mulher se prepare para uma nova gestação. Na maioria das vezes não vem, então a mulher fica nesse vai e vem de hormônios. E o que causa a síndrome pré-menstrual é a carência de hormônios que a mulher entra nesse período final onde não veio uma gravidez, carência principalmente de estradiol e progesterona, que faz com que a mulher tenha sintomas em todo o corpo, porque toda mulher tem receptores para estradiol e progesterona em todo o corpo, ok? Essa história de falar que mulher só precisa de estradiol e progesterona durante a vida útil, digamos assim, que na velhice não precisa, tá? Que depois da menopausa não precisa, ou precisa só do estradiol, isso é balela. Vocês podem comprovar isso lá no icaro.med.br/menopausa, eu explico isso lá, tá bom? E aí, para ajudar a aliviar a síndrome pré-menstrual, porque é uma coisa comum para a maioria das mulheres, alimentos com vitamina B6, né, como as carnes e os ovos, e alguns derivados vegetais, os chás relaxantes como camomila ou maracujá, né, tudo que anti-inflame como gengibre, como a cúrcuma, a canela, tá? O cacau, podem ajudar bastante. Por isso que muitas mulheres ficam com desejo de chocolate na síndrome pré-menstrual. E se você falar no icaro.med.br/TPM, eu explico tudo isso lá para vocês, ok? A curiosidade número 4 é... antes disso, deixa eu falar para vocês. Tem médicos por aí que pregam que a menstruação é uma sangria inútil, que a mulher não precisa mais menstruar, porque os avanços da medicina já permitem que a mulher tenha uma vida plena sem menstruar. Eu discordo. A mulher foi feita para menstruar, até porque antes de cada menstruação vem picos hormonais que reequilibram o organismo da mulher todos os meses. O homem não tem isso. Então a mulher precisa menstruar sim, regularmente. A não ser que seja uma mulher que sangre demais, isso traz sintomas ou doenças, ou tenha cólicas demais, dores demais, algo incapacitante. Caso contrário, bloquear a menstruação por meio de substâncias hormonais que não sejam idênticas às que você produz, costuma ser perigoso e danoso para a maioria das mulheres a médio e longo prazo, tá? Então eu discordo dessa colocação. Sobre o item 4 que ele fala aqui, como combater a cólica, tá? E ele coloca que lavar os cabelos e andar descalça aumenta a cólica ou interfere na menstruação. Gente, isso é mito, tá bom? A não ser que você homeopaticamente tenha uma maior tendência
a com o pé frio no chão você ter problema, tá bom? E aí ele dá umas dicas bem legais aqui para evitar ou diminuir a cólica. Bolsa de água quente, banho quente, massagens na região de leve, né? Acupuntura, chás anti-inflamatórios como de gengibre, de erva doce, tá? O chá verde também é um anti-inflamatório. O chá de capim-cidreira também tem um potencial anti-inflamatório fraco, tá? A canela. E a quinta curiosidade que coloca é o que é a menopausa e como minimizar os sintomas. A mulher na TPM, ela fica com os níveis hormonais, muitas delas parecidos com os da menopausa. Então você experimenta mais ou menos os sintomas que você vai experimentar na menopausa todo mês, ok? Então você já tem uma amostragem do que vai ser se você não cuidar melhor dos seus hábitos de vida, de suprir carências, de diminuir excessos e tudo mais, tá? Tem mulheres que na TPM elas resolvem fumar mais, beber mais, comer mais porqueira, isso só piora os sintomas, tá bom? E para poder minimizar os sintomas da menopausa, tratá-los direito, eu fiz um vídeo sobre isso lá no icaro.med.br/menopausa. Sugiro que vocês assistam, tá bom? Vamos para o site número 2. O site número 2, ele fala que a maioria das mulheres tem mais chance, 2 vezes mais chance de ter depressão, já falei, esclerose múltipla, tá? Artrite reumatoide, enxaquecas, tá? E enxaqueca chega a ser 3 vezes mais do que os homens. E síndrome do intestino irritável. O que é a síndrome do intestino irritável? É uma maior facilidade dos intestinos ficarem irritados, principalmente com alimentos, mas com várias outras condições possíveis, tá? Como até a queda hormonal da própria TPM, disbiose intestinal, que é um problema na composição das bactérias intestinais, mais bactérias ruins do que boas, cigarro, bebida, toxinas em geral, tá? A síndrome do intestino irritável, ela ainda é muito pouco diagnosticada, porque a maioria dos médicos não sabe diagnosticar ou lidar com ela adequadamente, tá? Mas seria legal você ler mais sobre isso, tá bom? Tá colocando também que os homens têm mais ataque cardíaco, né, mais infarto do que as mulheres, mas as mulheres elas tendem a ter uma mortalidade maior quando tem um ataque cardíaco. Por quê? O estradiol, que é o principal hormônio feminino, homem também tem. Em pequena quantidade, ele tem função em nós homens, mas em pequena quantidade. A mulher tem quantidades muito maiores de estradiol e ele é altamente protetor para o sistema cardiovascular, coração e circulação. Então, quando chega ao ponto de uma mulher ter um ataque cardíaco, pode ter quase certeza que, na maioria dos casos, tem uma queda do estradiol. E aí, por conta disso, tanto o infarto quanto o derrame, que são as doenças cardiovasculares que mais levam à morte, tendem a ser mais graves e levar mais mortes nas mulheres do que nos homens. Tá bom? Então, mulheres, cuidado aí com tudo que possa prevenir o AVC e o infarto. E um cardiologista foi num programa famoso, há muitos anos atrás, falar o seguinte: em termos de câncer, AVC, que é o derrame, e infarto, mais de 90% dos casos tem culpa principalmente dos hábitos de vida, do estilo de vida do próprio paciente. Então, gente, vamos evitar. Vai lá no icaro.med.br/saúde, principalmente no icaro.med.br/12 passos, que é um dos links que está lá no Saúde e nos meus livros, tá bom? E dê uma olhada no que você pode fazer para começar a evitar hoje, tá? 80% das fraturas, principalmente de quadril, ocorrem nas mulheres e não nos homens. Olha só, eu explico isso para vocês. Principalmente nas mulheres mais idosas ou nas quais a queda hormonal do climatério, que é o período pré-menopausa e pós-menopausa, tá? Principalmente nessas mulheres que acontece. Por quê? Porque nessas mulheres no climatério, a queda do nível do estradiol deixa de proteger adequadamente não só o sistema cardiovascular, tá? O aparelho cardiovascular, que é coração e circulação. Os ossos precisam muito do estradiol para ficarem rígidos e elásticos o suficiente, com a composição adequada. Eu explico isso no icaro.med.br/osteoporose.
E como a mulher depende de níveis de estradiol mais altos para viver com saúde, então a mulher no climatério, que pode ser aquele período, começa até 10 anos antes de parar de menstruar. Cuidado aí, mulheres. Muitas coisas, eu falo isso lá no icaro.med.br/menopausa, tá? Muitas mulheres por aí estão começando a tomar um monte de remédio, quando na verdade o que tem é quedas hormonais do climatério, 10 anos antes de ter as irregularidades menstruais, que elas deem a devida atenção, tá? Então, tratar causas é sempre melhor, ok? Bom, em relação ao trato gastrointestinal, que é o aparelho digestivo, tá? A síndrome do intestino irritável ocorre 2 vezes mais em mulheres do que em homens, tá? E o refluxo gastroesofágico, que é ficar voltando ácido, ocorre em 2/3 das mulheres que ficam grávidas. Então tem que tomar cuidado com a alimentação, principalmente durante a gestação, tá bom? Bom, até porque refluxo, a maior causa de refluxo é a alimentação inadequada, tomar pouca água e não fazer exercício adequadamente. E a maioria das pessoas fica procurando remedinho ou algum alimento específico, tá? Açúcares em excesso na dieta, carboidratos, nossa, são muito causadores de sensibilidades gastrointestinais e de refluxo, para homens e para mulheres, tá? Isso eu falei tudo no que tá no site do Johns Hopkins Medicine. Aí agora no WebMD, ele coloca várias coisas da saúde da mulher, tá? Mas eu já falei da maioria delas. E para terminar, no 50connect.co.uk, 10 fatos que você não deve saber, não deve conhecer, né? Sobre a saúde da mulher. Não é que você não precise conhecer ou não deveria conhecer, tá dizendo que você provavelmente não conhece, tá? Tá dizendo que a primeira coisa que mais afeta as mulheres é desidratação. Por quê? A mulher é mais sensível à desidratação do que o homem. Até porque uma das principais funções do estradiol, que é o principal hormônio feminino, através da qual dessa função o estradiol faz bem para as mulheres, é manter os tecidos bem hidratados. Por isso que a pele da mulher bem hidratada, que toma água direito ali de hora em hora, mesmo sem sede, e tem os níveis hormonais adequados, é uma pele mais sedosa, mais bonita, mais elástica, dura mais tempo assim, ok? Então vocês têm que prestar atenção, mulheres, porque manter-se adequadamente hidratada pode eliminar ou melhorar bastante dores, sensações também de inchaço, ok? E olha que coisa, o chocolate meio amargo tem mais benefícios para as mulheres do que para os homens, porque melhora mais a secreção de serotonina um pouco a mais nas mulheres, e isso ajuda bastante na ansiedade e no humor. Lembre-se, tem muito sobre ansiedade lá no icaro.med.br/ansiedade, tá bom? Dê uma olhada. O site explica que a maioria das mulheres enfrenta a menopausa em torno dos 52 anos de idade. O que é a menopausa? É a última menstruação, tá? Mas mulheres, vocês têm que entender que os sintomas desta menopausa começam no período de climatério, até 10 anos antes, tá? Então podem começar lá pelos 42 em algumas mulheres. Então tem que olhar. E tem que lembrar que os sintomas, eles podem durar até 5 a 10 anos depois da última menstruação. E apenas para 10% das mulheres, os sintomas continuam indefinidamente, ou seja, eles vão continuar daí para frente, e para essas mulheres a reposição hormonal ou modulação hormonal serão muito eficazes, tá bom? Na maioria das vezes. É melhor vocês darem uma olhada nisso lá no icaro.med.br/menopausa, no icaro.med.br/reposição, no icaro.med.br/modulação e no icaro.med.br/hormônios, tá? Respondendo a dúvida que colocaram aí, em qualquer idade pode ser necessário modular ou repor hormônios, tá bom? Então é legal ter os seus hormônios dosados de forma completa, regularmente. Daiane Mendes está dando vários oi aí, é uma nutricionista de confiança aqui de Brasília, registrando a presença dela na live, tá bom? É verdade que as mulheres experimentam estresse no corpo, somatizam, jogam estresse no corpo mais do que os homens, o que faz com que
elas possam sim chorar mais e sofrer mais por dores, tá? No corpo, por aspectos psicológicos, principalmente relacionados ao estresse. Entendam, homens, aceita que dói menos. A mulher, quando está com os hormônios equilibrados, principalmente na segunda fase do ciclo, ela é muito melhor do que qualquer homem, fora na parte física, que dependa de força muscular. Isso os homens, pelo nível maior de testosterona, sempre serão melhores. Mas a mulher é melhor gestora, genitora, cuidadora, pensadora, concatenadora, apaziguadora. Mulher é tudo de bom, principalmente quando os hormônios estão equilibrados na segunda fase do ciclo, tá bom? Aqui o site coloca bem claro: mulheres, cuidem bem dos seus úteros, principalmente colo do útero e mama. Aprendam a fazer o autoexame, tá? E chequem-se periodicamente, ok? E qualquer coisa que aconteça de alterado na mama deve chamar sua atenção para um médico te ajudar a avaliar se tem alguma coisa mais severa. As minhas pacientes já sabem que eu peço exames mais completos, incluindo mama e de útero, todo ano, ou a cada 6 meses para aquelas que vêm a cada 6 meses, como eu recomendo para aquelas que eu já estou acompanhando e estão bem, a maioria, graças a Deus. E o site bota bem claro que as mulheres devem prestar atenção a manchas na pele, inversão dos mamilos e nódulos, é claro, quando elas fazem a palpação, a inspeção das suas mamas, tá certo? Isso é bem interessante. Ou inchaços sem motivo. Mulheres, vocês são mais sensíveis ao cigarro e mais sensíveis ao álcool. Então, não queiram competir com os homens, é uma competição desagradável e desnecessária, tá certo? Eu acho muito importante que vocês entendam que, infelizmente, mais mulheres estão aprendendo a fumar e a beber e abusando mais cedo, tá? Ao passo que os números gerais estão caindo de fumantes no mundo. Ou seja, são as mulheres mesmo que estão aumentando esse número. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Porque não é só no pulmão que dá doença. Não é só no fígado, pode dar no corpo inteiro. São toxinas, tá certo? E as mulheres que começam a fumar e a beber têm mais dificuldade de parar de fumar e beber e costumam voltar a fumar e beber com mais facilidade, dificuldade de largar e tudo. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Melhor é não começar, e se começar a largar o quanto antes ou diminuir a quantidade, tá bom? As pessoas estão perguntando como consultar comigo. Mandem um e-mail para o recepção.med@gmail.com ou um WhatsApp para o 061 99646 7775 ou acessem o icaro.med.br ou as minhas redes sociais, tem todos os dados lá, tá bom? Tá dizendo aqui uma coisa que nem eu sabia, que quando as mulheres usam o gel espermicida, que eu acho que no Brasil é difícil de encontrar, isso acaba fazendo com que as mulheres tenham mais cistite, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E que o suco de cranberry, a vitamina C, podem diminuir a frequência de cistites. A incontinência urinária afeta 1/3 das mulheres que acabaram de ter filhos, tá? E que muitas vezes uma fisioterapia uroginecológica pode ajudar pra caramba, tá? Nisso aí. O risco de câncer do ovário aumenta com a idade, tá certo? E tá dizendo aqui que você tem que tomar cuidado, principalmente com a parte hormonal, no que tange ao risco de câncer ovariano. Então, quanto antes você não bagunçar a sua parte hormonal, tratar eventuais carências e tudo, melhor para você, para no futuro diminuir seu risco, tá? As mulheres têm mais problemas com o sono à medida que tenham problemas hormonais. Por isso que a mulher na TPM tem mais problema com o sono, quando está muito estressada, porque o estresse afeta a parte hormonal, tá? E é muito importante que vocês entendam que o sono adequado é fundamental para a saúde. Então, mulheres, se o problema de sono está recorrente, está fazendo você ficar dependente de remédios, ou até os remédios para dormir não estão funcionando direito, vocês têm que ver se o problema não é hormonal, ao invés de ficar só tomando remédio, tá?
E para terminar bem, né? Claro que hoje eu ia falar mais dos problemas com as mulheres, mas esse site termina com uma luz no fim do túnel bem maior do que as que eu dei ao longo da live. As mulheres têm uma melhor empatia e uma inteligência emocional muito maior do que dos homens, porque tem um sistema límbico lá no cérebro muito maior do que nós homens, tá? Que dá um suporte muito melhor para coisas como emoção, comportamento, motivação e memória de longo termo. Parabéns, mulheres. Vocês são top mesmo. Enfim, o meu recado final eu vou ver se eu coloco esse vídeo lá no meu site também, nas redes sociais, hoje ou amanhã, tá? E eu sugiro que vocês visitem, vocês mulheres, 2 links. O icaro.med.br/mulheres e o icaro.med.br/saúde, porque o básico que vocês precisam para viver melhor e para melhorar a saúde em qualquer idade está nesses 2 vídeos. Hoje eu só estou complementando, ok? Aí aqui colocaram algumas dúvidas. Doutor, Peridal é comparado ao omeprazol? O Peridal é para esvaziar o estômago mais rápido, de forma que não fique voltando a acidez. E o omeprazol é um bloqueador da acidez estomacal, que ninguém deveria usar por longos períodos de tempo, tá? Então são diferentes e até complementares, tá? Doutor, tenho diagnóstico de artrite reumatoide, fibromialgia, CA125. Quero fazer modulação hormonal. Tenho que fazer vídeo ou estereoscopia? Não sei. Infelizmente, isso varia caso a caso. Teria que ver seus exames, suas demais queixas, seus hábitos de vida para saber. Desculpe, tá? Doutor, quando a mulher tem todos os sintomas de endometriose, porém na ecografia não aparece nada, o que fazer? Fazer uma ecografia com pesquisa de endometriose profunda. Às vezes não aparece na convencional, mas aparece nessa. Ou consultar um especialista em endometriose para outros exames mais específicos, até ressonâncias mais específicas para ver, tá bom? E ver a parte hormonal também, tá bom? Poxa, Gabi, obrigado. Eu fico muito feliz de você ter gostado do meu trabalho e espero que tenha ajudado você a viver melhor. Galera, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Mulheres, vocês são tudo de bom, tá certo? Só cuidem desses aspectos e dos que estão no icaro.med.br/mulheres e icaro.med.br/saúde, e vocês têm tudo para ter a saúde melhor do que qualquer homem por aí, mas tem que fazer a parte de vocês, tá bom? Para indicações de demais profissionais de saúde, vocês podem acessar o icaro.med.br/indicações. Um abraço, fiquem com Deus, hoje e sempre. Sucesso e saúde para vocês e famílias. Até mais.